Tá aí para você o exemplo. Tá aí, um circuito com um capacitor de 1000 microfarad e um resistor de 100 ohms. Um exemplo mais ou menos como tem esse exemplo aí. Uma tensão de secundário de 12 volts. Deixa eu lembrar para você aqui que essa tensão de secundário de 12 volts, ela é a tensão eficaz fornecida no secundário do transformador. Ela está aqui no secundário do transformador. Bem, essa tensão ela passa pelo diodo e carrega o capacitor. E aí ela forma os fatores de ondulações. Como é que ela forma? Toda vez que tu tem uma frequência, essa frequência que vem daqui do primário, ela vem para o secundário. Como é meia onda, ela vem para 60 Hz. A frequência também do secundário é igual à do primário. Essa frequência ela aparece aqui na saída. E essa frequência que gera a ondulação de 60 Hz aí. E é em função dessa ondulação que nós vamos calcular primeiro a tensão gerada de ondulação pela frequência de 60 Hz. E depois, a partir daí da tensão de ondulação, nós vamos calcular, vou chamar a tensão de ondulação de VR, nós vamos calcular o restante da análise do circuito, o fator de ondulação real que existe na saída do circuito aqui, que prejudica a fonte, a tensão de saída. Então, olha só, vamos fazer o primeiro cálculo aqui, ó. Vamos calcular a voltagem de ondulação, vou chamar de VR aqui, ó. VR, o que ela é? A corrente I vezes o ΔT. O delta é a variação do tempo que a frequência permite de 60 Hz sobre a capacitância. Capacitor que vai acumular a tensão de saída. Então, primeiro vou calcular o I, a corrente que passa pelo resistor aqui, ó. Qual é a tensão que eu tenho no resistor que vem de lá da fonte? 12 volts. 12 volts dividido pela resistência vai me dar 12 volts por 100 ohms, vai me dar uma corrente de 0,12 ampere. Eu já estou calculando a corrente que passa pelo resistor. Mas aí eu preciso saber qual é a variação do tempo, ΔT. Vou calcular em função da frequência de 60 Hz aqui, ó. ΔT é 1 sobre a frequência. O que é período? ΔT é o período. E a frequência é 60 Hz. Aí eu calculo o valor do tempo, do ΔT. Vai dar 1 sobre 60, 0,016 segundos. Eu achei o ΔT em 0,0116 segundos, 0,016 segundos. Aí é que eu vou calcular o valor da tensão de ondulação, chamado voltagem de ondulação, essa aqui, ó. Pego e aplico na fórmula que eu tinha lá na frente, ó. VR é o I vezes o ΔT sobre a capacitância. Venho operacionalizar aqui embaixo. VR, 0,12 o I, tempo, 0,016 segundos sobre 1000. Aí acho o resultado aqui, ó. Vai dar 0,0192 dividido por 1000. E vou chegar num valor de VR de 1,92 volts. Então essa frequência ela gera lá na saída uma tensão de ondulação de 1,92 volts. Com 1,92 volts, aí me permite que eu vá achar o fator de ondulação, que a voltagem de ondulação é em volts lá na saída, mas o fator de ondulação ele é em percentual, tantos por cento. Isso que nós vamos achar agora aqui, ó. Eu vou achar a tensão de pico máximo que aparece lá na saída do capacitor. O capacitor ele se carrega com a tensão de pico máximo. Se eu tenho 12 volts lá, são eficazes. O valor eficaz transformado em valor de pico, ele vai dar 16,92 volts, que é quanto ele vai se carregar lá o capacitor. E a tensão de pico mínimo é aquela tensão na base aqui, ó. Vou mostrar mais ou menos para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O fator de ondulação tá bem aqui, ó. É meia onda, né? Isso aqui tudo é fator de ondulação, ó. Essa tensão aqui, ela tem uma queda para cá.
Essa tensão aqui é o VP máximo. E essa daqui que começa é o VP mínimo. Como está aí no exercício. Tudo dentro do fator de ondulação. Aí eu acho o VP máximo, já achei aqui o valor de VP máximo, deu 16,92, e o valor de VP mínimo, ele é o VP máximo menos a voltagem de ondulação que nós achamos, que foi 1,92. Esse resultado, né, do 16,92 menos o 1,92 vai me dar a tensão de pico mínimo. 15 volts o resultado. 15 volts, tá bem aqui, ó. 15 volts. Aí eu já tenho o pico máximo, 16,92, a tensão de ondulação, que é 1,90, a tensão de ondulação 1,92, e a tensão de pico mínimo, 15 volts. Bem, mas o que eu preciso achar para achar o fator de ondulação em percentual? Eu preciso achar a tensão média para poder eu aplicar na fórmula geral e achar o fator de ondulação em percentual. Bem, a tensão média é a soma da tensão de pico máximo aqui, ó, mais a tensão de pico mínimo, dividido por 2. 16,92 mais 15 volts dividido por 2 vai me dar uma tensão média, um VDC médio de 15,96 volts. Aí, olha só, continuando. Eu vou achar agora o fator de ondulação, tá aqui, ó, representado pelo letra, o gama, né? Então, o que você tem aqui? Fator de ondulação é a relação entre a voltagem RMS dividido pela tensão média, que nós achamos ainda agora, vezes 100. Bem, aí o valor RMS é o valor fornecido pelo secundário do transformador, que é 12 volts. A tensão média 15,96 que nós achamos, multiplicado por 100, vai me dar 75,1%. Que é o fator de ondulação. O fator de ondulação não é a voltagem de ondulação. Ok? Está igualzinho à primeira questão. Agora você vai fazer a mesma análise considerando a resistência R1 igual a 2K. Esse é o fator de ondulação, ripple. Muito alto para um retificador, inclusive, de meia onda nesse caso aí, né? A gente sabe que do retificador de meia onda, as informações técnicas dizem, lá tem informação no exercício, que é 40% de meia onda, de onda completa 140%. Agora vocês calculam, entendeu? Como é que calcula o processo todo? Só repetindo então. Repetindo para você aqui, ok? Volta para mim aqui, rapidinho. Vem cá. Olha aqui, ó. Repetindo o que a gente precisa. O fator de ondulação. Para se calcular o fator de ondulação, primeiro eu tenho que calcular a tensão de ondulação, VR. Depois de calcular a tensão de ondulação VR, eu calculo o valor de pico máximo. Depois eu calculo o valor de pico mínimo. Tudo dentro do fator de ondulação, lá é no limite máximo da tensão. E depois que eu calculo o valor máximo e o valor mínimo, eu calculo o valor DC, né, que é a relação entre o pico máximo, é a média dessa tensão, o pico máximo mais o pico mínimo dividido por 2. Aí eu tenho o valor médio da tensão. Pego o valor médio da tensão e aplico lá na fórmula para achar o fator de ondulação em percentual. Aí eu divido o valor do eficaz fornecido, já 12 volts, pelo valor
médio e multiplico por 100. O resultado é o resultado em percentual, não em voltagem. Em voltagem é a tensão de ondulação que nós achamos lá no início. O I vezes o ΔT sobre a capacitância C. Beleza? Beleza? Ficou entendido? Ok, um abraço.